Pessoal, boa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre produtividade. Meu nome é João Pedro Pilau, eu sou coach e empresário. Normalmente, quando se pensa em produtividade, eu ouço muito falar em tentarmos preencher todos os nossos espaços vagos de tempo que nós temos, e nosso tempo com certeza é limitado, temos no máximo 24 horas, com atividades. Então, coisas que eu já ouvi falar por aí. Tu tá na fila do banco. Pega um livro e dá uma lida. Outra coisa que eu ouvi também falar, quando tu tá levando as crianças na escola, tenta trocar uma informação com a criança, tenta fazer uma conexão. Eu acho que isso, sinceramente, não tem fundamento algum. Não tem fundamento algum. E eu vou te explicar os motivos. Primeiro, nós temos que olhar a qualidade desse produto. Estamos falando em produtividade, certo? Então queremos entregar, acima de tudo, um resultado bom. Qual é o resultado de uma leitura de um livro que tu vai fazer numa fila de um banco? Ou qual é o resultado, a qualidade de uma interação com teu filho no carro indo para a escola? Principalmente hoje em dia que as crianças pegam o smartphone e ninguém presta atenção mais em nada. Não acredito que tenha qualidade. Então, esse não é o caminho. Segundo motivo importante, pessoal, nós temos que aprender a descansar nossa mente. Se queremos ser produtivos, temos que descansar nossa mente, para daí quando a gente de fato fazer a tarefa, essa tarefa vai ser bem feita, com nossa mente a pleno potencial. Então, minha sugestão é, ao longo do dia, vamos inserir momentos para descansar a mente, momentos que a gente vai se dedicar ao corpo, se dedicar ao prazer, talvez ao exercício, ouvir uma boa música ou simplesmente aquietar nossos pensamentos para depois, quando voltarmos à tarefa, estivermos 100%. Quanto a isso, também vou dar outra sugestão interessante. Dependendo da tarefa que nós fazemos ao longo do nosso dia, nós usamos partes diferentes do nosso cérebro. Vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de programar, eu estudo programação, certo? E a programação utiliza mais aquela parte cognitiva, racional, condicional, isso é certo, se aquilo é certo, dá isso, aquilo é errado. Então é uma questão de lógica, é uma parte do meu cérebro. E eu tenho um pico de produção nesse tipo de atividade, que eu acho que é mais ou menos 2 horas. A partir de 2 horas, meu pico de produção começa a descer. Então eu gosto de me dedicar à programação no máximo 2h30, não mais que isso. E depois desse momento, eu teria a opção de descansar essa parte do meu cérebro. Mas o que eu posso fazer também? Fazer uma atividade que eu utilizo uma outra parte do meu cérebro. Por exemplo, atendimentos de coaching. Atendimentos de coaching, eu utilizo toda a minha capacidade interrelacional, minha capacidade de perceber o outro, minhas capacidades subjetivas. Então eu estou usando uma outra parte do meu cérebro e eu acabo não cansando, sobrecarregando aquela parte inicial que eu trabalhei antes. E dessa forma, a minha sugestão é que a gente construa uma rotina que a gente consiga trabalhar e descansar, de forma a ter mais produtividade. Para quem não consegue fazer isso ainda, o que é totalmente justo, eu vou passar um exercício que é interessante, que é bem conhecido, ele se chama método Pomodoro. O método Pomodoro, ele se propõe a tu pegar 25 minutos do teu dia e te dedicar a uma tarefa só e evitar ao máximo todas aquelas distrações, tentar não atender o telefone, avisar para os colegas que tu tá focado numa tarefa que tu precisa de meia hora. Durante aqueles 25 minutos, tu fica focado naquela tarefa. E depois, 5 minutos de descanso absoluto. Teu descanso pode compreender tomar um cafezinho com os colegas, claro que sim, ou simplesmente talvez ouvir uma música para trazer a atenção para o ouvido e relaxar a atenção na mente, é outra possibilidade. O importante é aprender a descansar, aprender a trabalhar e aprender a descansar. Vamos lembrar do princípio básico de produtividade, que é fazer mais com menos. Então nosso objetivo não é encher o nosso dia cheio de coisas, e quando tu vê, tu chega de noite cansado, exausto e não consegue nem dormir. Daí depois tu vai acordar cansado. Isso não é produtividade. Nós temos que aprender a descansar e temos que aprender também a utilizar o nosso potencial no seu pico. E daí quando o pico está diminuindo, o nosso pico de performance, o ideal é trocar sim de atividade. Eu agradeço por me ouvirem. Uma boa noite.